abra sua Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo de número 11. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 11, versículo de número 2, até o verso de número 5, dando continuidade à nossa série, aprendendo com os erros dos outros. Segundo Samuel, capítulo 11, a partir do verso 2. Amém? E aconteceu a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer, e entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu, e enviou e fê-lo saber a Davi, e disse: estou grávida. Queridos, nós estamos falando sobre o tema geral da série, aprendendo com os erros dos outros. E eu dividi essa série em 4 pontos. O primeiro ponto é os erros de Davi, o segundo ponto, os erros de Urias, o terceiro ponto, os erros de Batseba, e o último ponto, o quarto ponto, as consequências desses erros. E nós estamos falando, em primeiro lugar, sobre os erros de Davi. E nós já falamos no culto passado que o primeiro erro de Davi foi descansar enquanto deveria estar guerreando. Foi o primeiro erro dele. Ele deveria estar na guerra, mas ele decidiu descansar em tempo de guerra. E nós elencamos aqui que a igreja também está vivendo um tempo de guerra nestes últimos tempos. Logo, não é hora de nós dormirmos espiritualmente, porque o inimigo pode nos pegar de surpresa durante esse sono. Hoje, nós vamos continuar falando do segundo erro de Davi. E qual foi o segundo erro de Davi, irmão Marcos? O segundo erro de Davi foi colocar os olhos naquilo que ele não podia ter e desejar aquilo que era proibido. Nós observamos essa verdade nesse texto de maneira muito clara. Como Davi estava desocupado, ocioso, como Davi não estava na guerra, o dia, quando nós não estamos fazendo nada, ele demora muito a passar. Sim ou não, meus irmãos? Sim. Quando nós não estamos fazendo nada, quando nós não estamos aproveitando o nosso tempo para algo produtivo, o dia demora muito a passar. E é justamente nessas lacunas das nossas ociosidades que o diabo, ele arquiteta planos e projeta métodos e meios para ocupar esse tempo livre que a gente tem. No caso de Davi aqui, ele poderia ter usado o tempo livre para orar. Ele poderia ter usado o tempo livre para meditar na lei do Senhor. Ele poderia ter usado o tempo livre para pegar a sua harpa, porque era cantor e tocador, e adorar ao Senhor com louvores. Mas ele não fez isso. Ele aproveitou o seu tempo livre para ir até ao lugar mais alto do palácio. E de lá de cima, ele ficou usando o seu tempo livre para contemplar uma mulher casada tomando banho no quintal da sua casa. Eu sei que essa série, irmãos, não vai produzir muito aleluia, glória a Deus, eu tenho consciência disso. Mas o objetivo não é esse. O objetivo é deixar-nos mais vigilantes acerca de um inimigo silencioso chamado pecado. Neste texto, Davi aproveita o tempo livre para pecar. E lá, de cima do lugar mais alto do palácio, se sentindo dono do mundo, ele colocou os olhos naquilo que era proibido. Primeira verdade: não
deseje ter aquilo que não pode ser seu pela Bíblia Sagrada. Se a Bíblia disse que não pode, não pode. Se a Bíblia diz que não tem jeito, não tem jeito, irmãos. Ah, irmão Marcos, mas existe um jeitinho brasileiro. Deus não é brasileiro. Não, irmão Marcos, não é. Deus não tem nacionalidade. Deus é o Deus de todos os povos. Apocalipse capítulo de número 5, Ele comprou para si povos de toda tribo, língua e nação. Ele é o Deus de toda a terra. Então não tem história de jeitinho brasileiro com Deus, não tem. E aqui Davi usa o tempo livre, a ociosidade para pecar. O que nós estamos fazendo, irmãos, quando temos tempo livre? Que tipo de site nós estamos acessando quando temos tempo livre? O que pensamos quando estamos com tempo livre? Porque o tempo livre, ele deve ser usado única e exclusivamente para o louvor da glória de Deus. Tem muita gente pecando no tempo livre. Quando você estuda a palavra de Deus, você vai descobrir que o pior pecado e o que conduziu Sodoma e Gomorra ao pecado não foi de cara o homossexualismo. Vocês sabiam disso, irmãos? Não foi de cara o homossexualismo, a prostituição. Não. O ventre aonde esses pecados foram gerados em Sodoma e Gomorra se chama ociosidade. Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 16. Os irmãos estão sérios. O texto é sério, né? Ezequiel capítulo 16. Veja o que diz a palavra. Versículo 48 e 49. Veja o problema de Sodoma e Gomorra. Antes do homossexualismo, a prostituição, a bebida, o diabo que havia em Sodoma e Gomorra, o problema todinho foi ociosidade. Veja na Bíblia. Ezequiel 16, 48 e 49. Todo mundo achou? Amém? Eu não ouvi não, amém? Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não fez Sodoma tua irmã, ela e suas filhas, como fizeste tu e tuas filhas? Eis que esta foi a maldade de Sodoma, tua irmã, soberba. Olhe para cá. Lembra que eu disse na aula passada aqui, eu costumo dar aula aqui, no culto passado, que Davi ficou soberbo pela posição de rei? Aqui, ó. Soberba, vírgula, fartura de pão, prosperidade financeira, e o que mais, irmãos? Abundância de quê? Ociosidade. Teve ela e suas filhas, mas nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado. 3 coisas fizeram Sodoma e Gomorra ser as piores cidades da Bíblia: soberba, prosperidade demais e ociosidade. Foi daí desse ventre que nasceram os piores pecados já mencionados na Bíblia. É a mesma coisa que está acontecendo com Davi. Já que ele não estava guerreando, pode voltar para 1 Samuel 11. Ele estava ocioso demais. E ocioso demais, ele foi procurar preencher as lacunas do tempo livre que ele tinha com o pecado. Deixa eu dizer algo para os irmãos. Pecado não é passatempo. Passatempo para o crente não é pecado. Passar o tempo para o crente é passar o tempo na presença de Deus, fazendo aquilo que Ele aprova. Isso é passatempo para o crente. Aonde nós vamos, irmãos, quando temos tempo livre? Davi,
escolheu o pior lugar para estar. Veja, o versículo 2 diz que ele estava passeando no terraço, e lá ele viu do terraço uma mulher que estava se lavando ou tomando banho. Ponto e vírgula. Está bem assim na tua Bíblia, não está? Ponto e vírgula. O texto aqui dá uma pausa na língua portuguesa. Eu quero ir bem devagarzinho para você entender. Por que existe esse ponto e essa vírgula aqui? E uma mulher que estava tomando banho, se lavando. Aí o texto para. Aí depois o texto identifica a beleza da mulher. E era esta mulher muito formosa à vista. Existe uma pausa entre o olhar de Davi e a beleza da mulher. E o que significa essa pausa, irmão Marcos? Significa que Davi parou. Não entendi. Simples. Ele viu porque estava num lugar alto. E no lugar alto ele poderia ver muita coisa. Às vezes não dá para evitar o primeiro olhar, porque às vezes você é pego de surpresa. O problema aqui não foi o primeiro olhar. O problema aqui foi que Davi gostou do primeiro olhar, parou e ficou assistindo de camarote. Entenderam? Se ele tivesse visto primeira olhada, porque ele estava no lugar alto, e ele tivesse dito misericórdia, alguém vá lá e mande aquela mulher entrar para dentro e criar vergonha na cara, e tivesse saído daquele ambiente, ele não teria pecado. Mas ele gostou de olhar, ele parou para ver, ele ficou quieto observando a beleza daquela mulher. Só tem um problema: ele não podia fazer isso. Ele tinha que ter saído dali, mas a beleza da mulher atraiu Davi. A beleza da mulher cativou os olhos de Davi. E os olhos, meus irmãos, eles são as portas que abrem a oportunidade para o pecado. Lá no Éden, Eva, Gênesis capítulo de número 3, versículos 5 e 6, olhou para a árvore, viu que o fruto da árvore era desejável para dar entendimento. Tudo começou quando ela viu e parou. Se ela tivesse só visto e saído fora, beleza, mas ela também parou e ficou desejando aquilo que ela estava vendo. Irmãos, não nos é permitido pôr os olhos com desejo naquilo que nós nunca vamos poder ter, porque a Bíblia não vai permitir nós termos. Isso aqui é muito sério, porque quando ele para, ele fica olhando, e ao olhar aquilo ali, prestem minha atenção nisso aqui, Davi já cometeu adultério aqui no versículo 2. Não, irmão Marcos, o adultério ele só cometeu no versículo 4, quando ele se deitou com ela. Não, senhor. Davi cometeu o adultério no versículo 2. Sabe como é o nome do adultério que Davi cometeu no versículo 2? Adultério emocional. Já ouviram isso, irmãos? Adultério emocional? Sim. Antes de se cometer o adultério físico, deitar na cama com a mulher ou com o homem, primeiro se comete o adultério emocional. E a Bíblia fala de adultério emocional, irmão Marcos? Fala. Deixe marcado aí, vá para o texto que nós vamos estudar domingo, Mateus capítulo 5. Veja o adultério emocional. Isso aqui é mais uns 5 meses para nós terminar isso aqui. Já estou vendo. Capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus, versículo 27 a seguir. Veja, irmãos, que a Bíblia trata isso com tons escuros. 27. Ouviste o que foi dito aos antigos: não cometerás
O que? Adultério. 28. Eu, porém, vos digo: qualquer que atentar, esse atentar aqui é olhar, numa mulher para a cobiçar, já em seu coração, fez o quê? Cometeu adultério. Volte para o capítulo 11. O adultério de Davi aconteceu só no versículo 4? Sim ou não? Não, no versículo 2 ele já adulterou. Emocionalmente, ele já estava adulterando com Batseba, porque ele estava parado, olhando ela tomar banho e desejando ela no íntimo do seu coração. Sabe qual era o problema? É porque o adultério emocional, a esposa não vê. O adultério emocional, o marido não vê. Porque é fácil de esconder, né? O adultério emocional, a igreja não sabe. O adultério emocional, o pastor não vê, a pastora não vê, o irmão Marcos não vê. Mas existe um que tem uns olhos como chama de fogo e ele vê todas as coisas. Ele vê os pensamentos, irmãos. Ele vê as intenções, ele sabe o que nós pensamos. Por que eu estou dizendo isso com tanta veemência? Para nós não brincarmos com o pecado. Porque há alguns que não têm coragem de se deitar numa cama com uma mulher, e há mulheres que não têm coragem de se deitar numa cama com outro homem que não seja seu cônjuge, mas alimentam essa paixão doentia dentro do coração. Já é adultério emocional. Sabe por que aqueles homens não apedrejaram a mulher adúltera em João capítulo 8? Porque Jesus disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas todos eles ali já haviam cobiçado uma mulher em seu coração. Aí eles pensaram: adultério físico? Não. Mas adultério emocional? Já. Ninguém ali tinha autoridade para apedrejar ela, porque tudinho estava cometendo os mesmos pecados que ela, no oculto dos pensamentos. Irmãos, isso é para todos nós. Cuidado com aquilo que nós estamos alimentando dentro da nossa mente, porque para um pensamento se transformar em ação, é fração de segundos, basta uma oportunidade surgir. E o diabo é especialista em criar o cenário para que um mau pensamento se transforme em ato concreto. É por isso que a palavra de Deus, ela não apenas nos orienta a tomarmos cuidado com as nossas ações, mas ela também nos orienta a tomarmos cuidado com os nossos pensamentos. Por que, irmão Marcos? Porque é dos pensamentos que surgem as ações, sejam elas boas ou más. Veja, deixe marcado aí, Filipenses, capítulo 4. Por que ler? Porque é bom. Eu poderia citar, mas eu vou ler. É bom, eu estou vendo aí os irmãos marcando. Irmão, não tem coisa que me deixa mais feliz do que ver vocês com a canetinha, ó. Capítulo 4. Versículo de número 8. Veja. 4, versículo 8 de Filipenses. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, preste atenção nisso, tudo que é puro, tudo que é limpo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A Bíblia, irmãos, ela nos mantém vigilantes até com aquilo que nós estamos pensando no secreto da nossa mente. É por isso que em Colossenses 3, Paulo diz que nós devemos pensar
nas coisas de cima, onde Cristo está assentado. Eu acho maravilhoso isso, porque quem está pensando nas coisas de cima não tem tempo para se embaraçar com as coisas de baixo. Quem está com a mentalidade focada no céu não se embaraça com os prazeres passageiros dessa terra. Por quê? Porque se o céu ocupa o meu pensamento, o que vai ocupar o meu pensamento é aquele que habita no céu, o Todo-Poderoso Deus. Volte para lá. Adultério emocional, Davi cometeu e parou. E a mulher era formosa. Tu acha mesmo que o diabo ia botar um jaburu, irmão? Pai, não. Tem umas que, né? Tem umas que é feio só mesmo e cai também. Mas aqui era bonita, formosa à vista. Essa expressão hebraica, formosa à vista, significa agradável de ver, boa de olhar. É o significado no hebraico aqui. Então Davi disse assim: rapaz, que mulher bonita, e parou. Mas Davi não ficou só aí, esse é o problema. Ele ficou olhando, parado, contemplando a beleza, desejando aquela mulher, e aí ele vai tomar uma atitude. É por isso que eu falei que o pensamento, para se transformar em ação, é rápida. Olha o versículo 3. Enviou Davi e perguntou por aquela mulher. Ele estava olhando tanto para ela, desejando tanto ela, que ele já quis logo saber quem é ela. Se fosse hoje, ajeita para mim. Não é assim, né? Ajeita para mim, me dê o número dela. Quem é mais próximo dela para me dar o contato dela? Como está o nome dela no Instagram, né? Foi o que ele fez. Ele procurou informações sobre a mulher que ele já estava desejando no coração. Porque o pecado é assim, ele cega. E agora nós vamos para o terceiro erro de Davi. Qual foi o terceiro erro de Davi, irmão Marcos? Ele desprezou o mandamento da palavra de Deus. Irmãos, esse erro é um dos mais sérios. Veja o texto, versículo 3. E enviou Davi e perguntou: quem é ela? E disseram, preste atenção, ela é Batseba, filha de Eliã. Pare um pouquinho aí. Você sabe quem é Eliã? Eliã é um dos valentes de Davi, filho de Aitofel, que era conselheiro de Davi. Batseba era neta de Aitofel, conselheiro de Davi. Eu pergunto aos irmãos, se Davi fosse pedir conselho a Aitofel para se deitar na cama com a neta dele casada, os irmãos acham que o avô dela ia permitir? Por isso que ele não foi pedir conselho, porque ele já sabia que a resposta era não. Quando as pessoas já estão projetadas a pecar, elas não vão pedir conselho, elas vão agir por conta própria. Por quê? Porque elas sabem que se pedir conselho, a resposta é não. Entendeu? Então ele age por conta própria. E burrice é para o homem duas coisas: agir sem pedir conselho ou desprezar o conselho. É aqui, irmão. Aí eles dizem assim, ó: e mulher de Urias, o heteu. Pronto. O texto era para ter acabado aqui, era não, irmãos? Era para ter acabado aqui, não era? Davi era para ter dito assim: ixi, rapaz, eu até desejei, ficou no adultério emocional, mas Deus tenha misericórdia de mim, eu vou oferecer ali um sacrifício, pedir perdão a Deus pelo meu pecado, e quero conversar com essa mulher. Não, Deus me livre, essa mulher é casada, e eu já tenho mulher demais. Não, ele desprezou o mandamento. Veja o que dizia o mandamento, irmãos, deixe marcado, não saia daí não. Êxodo, capítulo 20, veja o que dizia o mandamento.
Êxodo 20, versículo de número 14. E nós estamos só nos erros de Davi, ainda tem os de Batseba, ainda tem os de Urias, né? 14, não adulterarás, ponto. Só adultério era pecado, irmão? Não, leia o 17, é o contexto. Não cobiçarás, tanto era pecado o adultério, quanto era pecado a cobiça. Não cobiçarás o quê? A casa do teu próximo. E o que mais? A mulher do teu próximo. Pode parar aí. Davi desprezou ou não o mandamento? Desprezou. Mas Davi, a palavra de Deus diz que não pode, mas eu quero. Mas Davi, a lei diz que é proibido, mas eu quero. Mas Davi, ela é filha de Ariã, ela é filha de Eliã, ela é neta de Aitofel, ela é mulher de Urias. Davi não está nem aí. Sabe por quê, irmãos? Davi está cego pelo desejo e surdo pela paixão doentia. Esta aqui é uma fase aonde Davi está entenebrecido pelas trevas do adultério. Esta fase aqui é a fase aonde não se ouve mais conselhos. Esta fase aqui é a fase aonde não se ouve mais a voz de Deus. Esta fase aqui é a fase aonde a palavra de Deus se torna desprezível. Se nós não tomarmos cuidado e pararmos diante do pecado e ficarmos desejando aquilo que nós não podemos ter, o próximo passo é a gente desprezar a palavra de Deus e não ouvir mais conselhos de ninguém. Esta é a pior fase. Vocês perceberam o que o pecado faz? Ele deixa o homem surdo, ele deixa o homem cego, de maneira que ele só enxerga o que ele deseja. Porque foi advertido Davi: não, ela é casada, você não pode possuir esta mulher é mulher de Urias, um dos seus valentes. Não faça essa covardia, Davi. Mas Davi não está nem aí. Coisa triste, irmãos, é quando o cristão despreza os conselhos da palavra de Deus. Aqui, este homem anônimo, ele diz: não, ela é mulher de Urias. Não, ela está tentando convencer Davi que a mulher é casada. Mas cá entre nós, vocês acham que Davi não já sabia? Ele era o rei, irmãos. Ele era o rei. Urias era um dos seus soldados. Você acha mesmo que numa confraternização real, Davi nunca olhou para Batseba naquela mesa? Vocês estão entendendo? Vocês acham mesmo que num dia o rei Davi, que era popular, carismático, ele não trocou olhares com Batseba? Ei, ninguém cai da noite para o dia. É uma escada onde se vai descendo todos os dias, um degrau de cada vez. É por isso que as escrituras dizem: aquele que está em pé, olhe para que não caia. Não tem bom não, irmãos. Se não vigiar, cai. Mas ele desprezou. Veja o que está escrito aí na palavra de Deus. Deixe marcado, não saia daí não. Provérbios capítulo 21, versículo 16. Olha o perigo de quem despreza a lei. Provérbios capítulo 21, versículo 16. Ligeiro. Provérbios capítulo 21, versículo 16. Amém? Amém? O homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos, repousará a sua alma. Percebeu?
O homem que anda desviado do caminho do entendimento, ou seja, o homem que se afasta da sabedoria, vai morrer. E essa morte pode ser tanto física quanto espiritual. É quando o homem morre em Deus, não sente mais a presença de Deus. Para mim é a pior morte. É melhor morrer crente fisicamente do que permanecer vivo e morto espiritualmente. Vocês concordam? Como a igreja de Sardes, que Jesus disse: vocês têm nome de que estão vivos, mas estão mortos. Deus nos livre disso, irmãos. Mas há mais problemas. Veja, Davi desprezou a lei, e o mandamento é luz. Se eu, irmãos, desprezar a palavra de Deus, eu ando nas trevas. Por quê? Porque o mandamento é luz. Eu sei que você está pensando em lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, né? É verdade também, mas eu quero que você leia outro texto. Provérbios capítulo 6. Olha o barulhinho das folhas, ó. Eita, glória a Deus. Provérbios capítulo 6, versículo de número 23 a seguir. Preste atenção no que você está lendo. Porque o mandamento é o quê? Uma lâmpada. E a lei que Davi desprezou é o quê? Uma luz. E as repreensões da correção são o caminho da vida. Agora veja o 24. Para te guardarem da má mulher. Essa palavra má mulher aqui em hebraico é mulher imoral. Sabe o que é uma mulher imoral, irmãos? Uma mulher que dá em cima do marido dos outros é uma mulher imoral. Uma mulher que não tem respeito pela família dos outros é uma mulher imoral. Uma mulher vulgar, é o texto aqui, veja mais. E das lisonjas da língua da mulher estranhas, isso é, da habilidade doce de falar de forma cativante. Deixa eu trazer uma palavra para os homens aqui. Ei, você nunca vai ver a mulher imoral irritada. Sabe por quê? Porque ela é falsa. Você nunca vai ver a mulher imoral falando em tons altos. Sempre vai lhe elogiar. Sempre vai dizer que você é o máximo. Sempre vai encher a sua bola. Sabe por quê? Porque o objetivo da mulher imoral não é ser a sua mulher. É tomar o que você tem. Porque a mulher imoral não está interessada em você. Ela está interessada na vida que você pode proporcionar a ela. Deixe de ser besta. Amém, irmãos? Eita, amém, fraga. Veja mais, 25. Não cobices, aonde? 25 de Provérbios 6. Não cobices, aonde? No coração, a sua formosura, a sua beleza. Você viu que primeiro cobiça aqui, ó. Primeiro é no pensamento, irmão. Eita, mulher bonita. Aí vai pensando, aí vai imaginando coisas, aí vai tendo pensamentos carnais, e isso vai enchendo a medida do pecado. Veja mais. Nem te prendas com os seus olhos, porque a mulher imoral, ela sabe olhar, né? Às vezes, e a mulher de casa tem que ficar esperta também. Tenha um olhar mais suave. Quando chegar em Batseba eu vou falar disso. Mas quando você olhar para o seu marido, olhe para ele de uma forma que ele se sinta bem também, realizado. Porque se você não fizer, a mulher imoral faz. Porque tem mulher que olha para o marido entortando os olhos, com raiva. Parece que ficou possuída pelo diabo. Torta o olho, velho. Faça isso não. Olhe para ele também de forma sedutora. Quando chegar em Batseba, nós vamos falar disso aí. Versículo 26. Porque por causa de uma mulher prostituta se chega a pedir um bocado de pão na rua. Rapaz, mais claro do que isso aqui, irmão, só esse copo d'água aqui que trouxeram para mim. Por causa da prostituta o homem virará um mendigo, é o que o texto está dizendo. Você entendeu?
Um mendigo. Quantos irmãos não ficaram assim por causa da prostituta? Agora veja, e a adúltera anda à caça da vida preciosa, ou seja, a mulher adúltera só está ali para colocar você em situações de vida ou morte, para lhe levar à morte. Fuja dessas mulheres, irmãos. Não cometa o erro de Davi. 27. Aí eu acho bonita essa ilustração. Tomará alguém fogo no seio sem queimar as suas vestes? O que é que vocês acham? Eu acendo aqui uma brasa, aí se eu botar aqui na minha roupa, queima? Queima, irmãos. Se eu encostar fogo aqui, já era. Olha o que ele diz mais. Andará alguém sobre as brasas, sem que se queime os pés? Eu botar uma fogueira aqui e tu caminhar descalço, queima o pé? Aí vejo o 29. Assim será aquele que tiver relações com a mulher do seu próximo, não ficará inocente. Sabe o que Salomão está dizendo aqui? Qualquer um que se meter a besta vai sofrer as consequências. Você entendeu? Eu soube uma notícia hoje que me deixou muito triste. E justamente preparando esse sermão, um homem que nós conhecemos, da nossa cidade, ele deixou sua esposa para viver uma aventura. Não, a esposa dele não fez nada com ele. Eles caminhavam juntos para a igreja. Do tempo que nós estávamos para casar, eles, os dois, deram um curso de noivos para nós. Mas do nada, aquele homem apunhalou aquela mulher pelas costas, dizendo assim: eu não quero mais você, você está velha, você está acabada. E foi viver uma nova aventura. Deixou a sua esposa sem que ela fizesse nada. Ela chorou a perda dele. Hoje pela manhã, ele vinha com a outra, a amante, numa estrada. E um carro em alta velocidade pegou os dois, bateu de frente com a moto dele. Ele faleceu. E a mulher, estamos para saber informações. Irmão, você está dizendo que isso foi consequência de pecado? Irmão, você está dizendo, é um acidente. O que eu estou dizendo é o que o texto diz: não ficará inocente. O que foi que aconteceu, eu não sei, Deus sabe. Mas eu sei de uma coisa: ele nunca deveria ter deixado a esposa dele para ficar com aquela mulher. Por quê, irmão? Porque ele estava indo com ela. Se ele estivesse casado com a mulher dele, ele não estava indo naquela estrada, ele estava em casa mais ela. Você entendeu? Queridos, eu não tenho mais tempo, mas eu quero concluir essa parte aqui, essa parte, né? Volte para lá, eu vou terminar agora. Batseba, mesmo depois que Urias morreu e Davi casou com ela legalmente, por causa do pecado de adultério que ele cometeu, Batseba nunca foi considerada mulher de Davi, porque não era, porque ele matou o marido dela para ficar com ela, porque aquilo ali era um relacionamento adúltero, não era algo aprovado por Deus. Se fosse o caso de ser um problema de pessoas que não conheciam a Deus, beleza, mas aquilo ali não era um adultério premeditado. Davi desejou a mulher do seu próximo, possuiu a mulher do seu próximo, e depois matou o marido dela. Nós ainda vamos chegar lá. Veja Mateus, capítulo 1, vamos terminar aqui. Mateus capítulo de número 1, versículo 6. Veja que nunca Batseba foi considerada mulher de Davi, nunca. Porque o jeito que eles se casaram não foi permitido por Deus. Veja, 1 e 6.
Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Davi. Tá assim? De Urias. Nunca foi considerada mulher de Davi. Qualquer um que deixar a sua esposa sem os motivos que a Bíblia permite, porque vamos estudar isso depois na escola de fundamentos, aqui eu não tenho tempo. Sem os motivos que a Bíblia permite, qualquer um que deixar a sua esposa sem esses motivos para viver com a adúltera, nunca vai poder dizer é minha esposa, porque para Deus nunca será. Fique de pé. Você aguenta mais uma quinta-feira, irmãos? Vocês aguentam? Então quinta-feira que vem a gente vai falar sobre troca de mensagens. Você vai ver que Davi gostava de mandar mensagem. Está no texto. Perde não. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra séria, palavra dura, mas que nos desperta. E essa primeira parte, Senhor, a Tua palavra tem falado muito a nós homens. Tem misericórdia das nossas vidas. Às vezes somos burros e bobos, mas que o Senhor nos instrua como homens de Deus. Nos dê sabedoria para saber onde colocar os nossos olhos. Nos dê sabedoria para evitar conversas pecaminosas. Não permita que nós venhamos a desprezar a Tua palavra nem o Teu mandamento. Nós queremos servir ao Senhor com sinceridade. E nós pedimos nesta noite, guarda os homens dessa igreja das mulheres imorais. Guarda os homens dessa igreja das prostitutas. Guarda os homens dessa igreja, Senhor, das mulheres adúlteras. E nos mantém firmados na palavra. Que a nossa casa, a nossa família esteja protegida e guardada da mulher imoral. Em nome de Jesus. Amém. Não deixe a chama apagar. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Amém.